Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Informa Brasil. Eu sou o Júnior e um bom dia a todos. E olha só pessoal, vamos a mais uma notícia importantíssima, mas antes, verifique aí abaixo se você está inscrito e com o sininho ativo, que isso é muito importante para o nosso trabalho aqui no YouTube. Se inscrevendo no canal, você ajuda o nosso canal a se manter no YouTube e levar o conteúdo ao maior número de pessoas. Então clique aí abaixo, deixe seu like e se inscreva no canal. Dito isso, vamos à notícia. Bolsonaro entra em desespero. É isso mesmo, pessoal. A rejeição de Jair Bolsonaro começou a disparar e nesse momento está com 40%. Dados divulgados pela última pesquisa. A tendência é que essa rejeição dispare ainda mais, tendo em vista que nós estamos no começo de 2021, nas primeiras semanas, e a população está começando a sentir falta do auxílio emergencial que sustentava a popularidade de Jair Bolsonaro. E em contrapartida, o governo de Bozo não faz nada para tentar sanar esse problema econômico que está explodindo no Brasil. Não gera emprego, não toma atitude pelos mais humildes, não cria programas sociais, não faz absolutamente nada. O governo de Jair Bolsonaro é tão incapacitado, é tão inútil, que não consegue nem olhar para o que o governo do ex-presidente Lula fez. O governo de Lula não foi limitado apenas a programas sociais como Bolsa Família. Lula criou sim muitos programas sociais que ajudaram a tirar as pessoas da miséria, mas o maior foco de Lula na frente da presidência da República foi a geração de empregos. Lula criou mais de 20 milhões de empregos quando estava à frente da presidência da República. Lula fez uma verdadeira revolução frente às empresas, às empreiteiras, à indústria em nosso país. Tornou o Brasil a quinta economia mundial. E isso é uma coisa que o governo Bolsonaro não tem nem possibilidade de fazer. E Bolsonaro, vendo agora que o cerco está se fechando por completo sobre ele, vendo que inevitavelmente o impeachment se aproxima sobre seu governo, ele volta a acenar para o exército. Como se o exército fosse a última saída para ele. Como se o exército fosse evitar o impeachment que se aproxima. E na minha opinião é inevitável. Prestem atenção no que o descabeçado do Bozo disse. Prestem atenção na notícia. Jair Bolsonaro está afagando os militares e tentando ajustar seu discurso sobre a vacinação contra a Covid-19. Abre aspas para o que ele disse. A nossa Força Aérea, nesta primeira parte da entrega das vacinas do Brasil, cumpriu sua missão no dia D1. Isso é motivo de orgulho, tendo em vista o seu planejamento, a sua organização e o seu patriotismo e o seu sentimento de defesa dos direitos humanos. E agora eu pergunto a vocês, desde quando Jair Bolsonaro se preocupa com direitos humanos? Para ele falar, para ele usar a palavra direitos humanos. Logo ele, Jair Bolsonaro, que insiste em fazer elogios à ditadura militar, que quando indagado por jornalistas em frente às câmaras sobre o Covid-19, ele disse que não era coveiro, não se preocupou nem um pouco com as medidas sanitárias, pelo contrário, foi um insistente crítico dessas medidas de proteção, e essas críticas dele incentivavam as pessoas a saírem às ruas, a voltarem a fazer as suas atividades normais, a saírem aos finais de semana, a minimizarem esse vírus que já tirou a vida de mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo, mais de 200 mil só aqui no Brasil. Ele vem falar em direitos humanos? Isso só mostra que o Bolsonaro é um oportunista e muda de discurso de acordo com o momento, de acordo com o que ele precisa para se autofavorecer. E a péssima notícia para Bozo, que inclusive aproxima o seu impeachment, é de que a China não está nem um pouco disposta a ajudar o Brasil com os insumos necessários para a produção das vacinas para salvar a vida dos brasileiros. É isso mesmo, pessoal. A péssima diplomacia de Jair Bolsonaro e os ataques dele ao país chinês, não somente ao chinês, como todos os países em volta do Brasil, ele só bajulava os Estados Unidos. Mas em relação ao país destaque desse vídeo, que é a China, os ataques dele teriam ferido a honra dos chineses. Bolsonaro atacou incansavelmente a China desde o início da sua posse. Desde antes mesmo dele se tornar presidente da República, ele já atacava a China. Os ataques dele apenas se intensificaram após a posse em 2018.
Veja o que disse Bonner sobre tudo isso, sobre esse péssimo momento para Bolsonaro que aproxima a sua queda da presidência da República. Neste momento, o Brasil depende da Índia para receber vacinas e depende da China para receber matéria-prima de vacinas. Não é uma situação confortável por causa dos rumos que o governo Bolsonaro deu à nossa diplomacia. O presidente e seu ministro das Relações Exteriores minaram as relações com esses países e ainda apostaram tudo num alinhamento com Donald Trump. Em outubro do ano passado, na formatura de novos diplomatas no Itamaraty, o chefe da diplomacia brasileira, Ernesto Araújo, incentivou os formandos a romper o que chamou de barreira da mediocridade, ao se referir à diplomacia tradicional. Defendeu o alinhamento do governo Bolsonaro com o do então presidente americano Donald Trump e declarou que não se importava em o Brasil se tornar um pária do mundo. É bom ser pária. E este pária aqui, este Brasil, esta política externa do povo brasileiro, esta política externa severina, digamos assim, tem conseguido resultados. Estado pária é aquele que age fora das regras das relações internacionais. E a política externa de Bolsonaro e Ernesto Araújo segue um caminho que pode mesmo levar a esse distanciamento de antigos aliados. Um exemplo é a posição brasileira em relação ao pedido da Índia sobre a suspensão das patentes vinculadas ao combate à pandemia. E agora dependemos exatamente do governo da Índia para a entrega de um lote de vacinas. E o Brasil precisa muito de outro importante parceiro do grupo conhecido como BRICS, a China, de onde vem a matéria-prima indispensável para as vacinas do Instituto Butantan e da Fiocruz. Difícil é achar interlocutor que tenha canal aberto com autoridades de lá, porque foram muitos os ataques do presidente Bolsonaro, de seus filhos e ministros aos chineses, inclusive do próprio Ernesto Araújo. Foram ofensas e deboches em declarações públicas e nas redes sociais, e grande parte dos ataques teve relação com a pandemia. O presidente Jair Bolsonaro chegou a criticar em entrevista a vacina produzida na China. Ele disse, abre aspas, a da China, lamentavelmente, já existe um descrédito muito grande por parte da população, até porque, como dizem, esse vírus teria nascido lá, fecha aspas. Em diversas ocasiões, a Embaixada da China no Brasil repudiou as declarações do governo Bolsonaro e disse que elas poderiam perturbar a normalidade da parceria entre os países. Nos bastidores, o que se fala é que os efeitos desse comportamento começam a ser sentidos agora. Hoje, em reunião com deputados da Comissão de Combate à Covid, Ernesto Araújo negou uma crise com a China em relação às vacinas. Não identificamos nenhum problema de natureza política em relação o fornecimento desses insumos provenientes da China. Nossa análise, que coincidente com o que mencionado pelas pessoas que me precederam aqui, é de que realmente há uma demanda muito grande por esses insumos. Não há nenhum problema político na relação com a China. Queria reiterar, nós temos uma relação madura, construtiva, muito correta, tranquila com a China. Nós vemos isso refletido de várias maneiras. Eu acho que é importante ver o que é concreto na relação. Outra opção arriscada do presidente Bolsonaro e Ernesto Araújo na diplomacia foi o alinhamento incondicional a Donald Trump, que não conseguiu se reeleger e entrou para a história americana como o primeiro presidente em 150 anos a deixar o posto sem participar da transmissão de cargo ao sucessor. O presidente brasileiro e seu chefe da diplomacia foram além, hostilizaram o adversário eleitoral de Trump, Joe Biden, que acaba de assumir a presidência dos Estados Unidos. Em entrevista a Júlia do Ailib, na Globo News, o embaixador do Brasil em Washington, Nestor Foster, disse que a relação Brasil-Estados Unidos é antiga e será aprofundada, e minimizou a demora do presidente Jair Bolsonaro em reconhecer a vitória de Biden. Eu acho que isso foi um pouco exagerado, sobretudo na imprensa brasileira, Júlia, francamente. Assim, ninguém fica contando isso. A decisão, do momento de cumprimentar a decisão que cabe ao presidente da República, a decisão é dele, ele achou que era melhor esperar sentar a poeira, ter a definição do colégio eleitoral no dia 14 de dezembro. O conselheiro emérito do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, embaixador Marcos Azambuja, diz que a política externa do governo Bolsonaro é um desastre e que pode representar um preço alto, especialmente em tempos de pandemia. O Brasil, ao ter com a China um distanciamento gratuito, desnecessário, com um grande sócio e parceiro, e com a Índia, por problemas que surgiram na Organização Mundial do Comércio, o Brasil, de certa maneira, está se privando do fornecimento eficaz, rápido, amistoso, de componentes que são essenciais para
para a salvação de vidas humanas no país. Não se trata mais de um erro de julgamento, mas de uma coisa quantificável. Brasileiros irão morrer porque o Brasil tomou certas atitudes que foram contraproducentes e prejudiciais ao seu interesse. Portanto, a política externa que nós temos seguido é ruim, está errada e tem de ser corrigida.